Notícia publicada aqui no site da Globo diz o seguinte: Tribunal Regional Federal derruba a decisão que suspendeu a atividade do Instituto Lula. Na semana passada, o juiz do Distrito Federal suspendeu o funcionamento da entidade sob o argumento de que há indícios de que crimes podem ter sido iniciados no local. O advogado de Lula comemorou. É preciso entender essa notícia e a gente aqui do Notícias Comentadas vai estar falando sobre isso. Aqui no site do Brasil 247 diz o seguinte: Lula vence na justiça e reabre seu instituto. Alvo da maior perseguição judicial da história do país, o ex-presidente Lula obteve uma importante vitória na noite da terça-feira por meio de uma liminar. O desembargador Neviton Guedes Lula poderá reabrir já nesta quarta-feira o Instituto Lula, que havia sido fechado por determinação do juiz substituto Ricardo Leite, sem mesmo que a medida tivesse sido pedida pelo Ministério Público. O juiz fechou por vontade própria. Acordou de, rapaz, é o seguinte, o que eu vou fazer hoje? Tem nada para fazer. Vou fechar o Instituto Lula. Por quê? Porque lá pode ter sido marcado encontros que possam ter ocasionados, ter sido originados aí processos de corrupção. É tudo no poderia, pode ser que talvez que a incerteza domina o processo. É mais ou menos assim. Para a gente fazer uma comparação mais atual, hoje que é 16 de maio de 2017, a gente poderia dizer assim: a empresa Odebrecht, que comprovadamente praticou aí atos de corrupção, sendo fechada completamente, suspendendo todas as suas atividades por causa de corrupção. Foi fechado? Não, não foi fechado. Por quê? Porque a justiça não permite. Bom, deve ter alguma explicação para isso. No caso de Lula, o Instituto Lula é o instituto que faz aí, que também remunera o Lula, por exemplo, pelas suas palestras. Então, é como se a justiça estivesse fechando digamos assim, o meio pelo qual o Lula conseguiria arrecadar renda para viver. Todos nós precisamos de renda. Você pode ser que seja empregado ou tenha a sua própria empresa. Ninguém pode ser, digamos assim, impedido de ganhar dinheiro. Né? Ninguém poderia ser dessa forma impedido de ganhar dinheiro. Nem mesmo empresas acusadas e comprovadamente envolvidas em processo de corrupção, já que a gente não pode dizer que a empresa é uma empresa corrupta, digamos assim, né? Essas empresas não foram fechadas, porque então que o Instituto Lula deveria ser fechado. E aí, aqui, olha, o argumento de que há indícios de que crimes possam ter sido iniciados no local. Você entende a gravidade disso? É mais ou menos um método nazista. Você cria um argumento para justificar o extermínio da oposição. No momento, a oposição é Lula, a oposição é Dilma, a oposição é PT, todos os partidos que têm uma tendência aí na direção da esquerda, né? Então, são inimigos e devem ser eliminados. E a justiça brasileira parece compactuar, talvez não toda a justiça, mas alguns juízes parecem compactuar com esse pensamento, já que o juiz, baseado em basicamente nada, manda fechar um Instituto Lula. E aí a notícia aqui diz o seguinte: desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, derrubou a decisão do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, que havia suspendido a missão do funcionamento do Instituto Lula. Eu deixo aqui a vocês, aqui nos caros amigos aí do canal Notícias Comentadas, uma breve investigação sobre o juiz federal Ricardo Leite. Eu nem vou fazer isso aqui, até mesmo o vídeo vai ficar menor, mas a gente começa a fazer um processo mais participativo. Investigue um pouco aí o juiz Ricardo Leite, as origens dele, as tendências dele, manifestação dele no Facebook ou alguma coisa assim, palestras, eu sei lá o que, as ideias dele, e talvez a gente entenda por que ele emitiu essa decisão de fechar o Instituto Lula. E com isso, seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas. Lembrando que a gente tem um canal no YouTube, nós também temos aqui o nosso site, aqui, o nosso blog noticiascomentadas.org. Fique à vontade para acessar qualquer um desses. Tá certo? Então é isso, pessoal. Fica aqui um exercício. Quem é o juiz Ricardo Leite? Né? E algumas pessoas agora podem comemorar aí a reabertura do Instituto Lula. Deixe sua opinião, compartilhe o vídeo e a gente se vê então na próxima notícia. Um grande abraço e até lá.